E aí, meu povo, tudo bom? Como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao Na Turquia News, esse novo formato, esse novo espaço da gente aqui, onde a gente bate esse papo, coloca a nossa opinião e abre espaço para você colocar a sua opinião sobre os fatos, né? Sobre aquilo que está acontecendo na mídia, sobre os fatos dos artistas, etc, etc. Bom, para variar, nós vamos falar de Djaman, porque Djaman gosta de levantar uma poeira, né? Ele se amarra numa polêmica e a gente vai falar sobre o que aconteceu ontem. Até fiz um vídeo lá no canal. Eu ia fazer esse vídeo ontem, mas não tive tempo de gravar. Então, ontem a gente viu lá no canal, no outro canal, sobre qual seria o contexto, né? Pelo tarô, o que poderia estar acontecendo com ele, para ele mudar aquela frase, né? Colocar aquela frase no perfil dele, né? Nunca lute com os porcos, porque vocês dois se sujam e os porcos gostam. Gente, eu tenho que anotar aqui, senão eu esqueço, tá? Eu vou falando e acabo esquecendo as coisas, né? Então, ele colocou essa frase lá no perfil dele, como se fosse. Ele quis dizer o quê? Que ele não vai contestar outra pessoa, que ele não vai lutar contra a pessoa que ele acha que não vale a pena, né? Ou seja, pessoas que aborrecem ele, ou pessoas que são contrárias a ele, ou pessoas que trouxeram aborrecimentos a ele, ou que traíram ele, ou que roubaram ele, ou sei lá o que. Ele preferia ficar calado, né? Bom, é uma mudança de postura do Djaman, né? Porque ultimamente, ou sempre, né? O Djaman é muito reativo, né? O que mais Djaman faz é falar, né? E por conta de tanto que ele falou, que ele arrumou vários problemas para ele, né? Como o pessoal fala, né? Aquela boca de sacola, né? Acaba soltando. Mas escorpião é um pouco assim, eu também sou boca de sacola, gente. Eu já fui pior, né? Mas é que a gente vai ficando mais velha, a gente vai se lapidando, né? A gente vai amadurecendo, digamos assim, né? Mas o John, que mais ele tem feito ultimamente é ter pecado por tanto falar, por tanto se colocar, né? Então essa frase me retrata uma mudança de pensamento e a gente espera de repente uma mudança de postura dele daqui por diante, de ficar na dele, de não retrucar, de não, né? Não necessariamente você falar, você ser boca de sacola, né? Como eu falei aqui, retrucar, significa que você precisa se jogar na lama e se misturar com os porcos, né? Claro que não, você pode muito bem entrar, se defender, contestar, sem precisar você se jogar na lama, né? O fato de você se jogar na lama vai depender de você, da sua postura, de como você coloca. Agora, contestar, entrar numa briga, defender o seu ponto de vista, é saudável, gente. É ótimo. Agora, se você vai se jogar na lama ou não, vai depender de você, da sua postura, de como você responde àquela pessoa, né? Porque aí é que tá o ponto de diferença, né? Aí é que tá como é que eu posso dizer? Aí que tá o pulo do gato da história, né? Você contestar alguma coisa não necessariamente significa que você vai se misturar aos porcos, né? Os porcos são porcos, vão sempre fazer porcaria. Agora você não, você pode responder, você pode se defender e sair como uma princesa da Disney, ou como um príncipe da Disney da história, né não? Com certeza. Então, as reações, né? Como você reage e como a outra pessoa está reagindo, fala muito mais sobre ela do que sobre você, né? Então, as suas atitudes, as nossas atitudes, diante dos fatos, diante das situações, elas falam muito mais de nós do que propriamente das outras pessoas, certo? Então, você pode muito bem contestar, você pode muito bem ir lá e dar uma lição nos porcos, sem precisar se jogar na lama, né? Mas o Gemma colocou isso aí, eu acho que tem um pouco de controvérsia dele, né? Mas eu espero que seja aí uma virada, né? Uma mudança dele de postura, não sei, de pensamento, né? Eu não penso desse jeito. Eu penso o seguinte: porco é porco, certo? Tá me perturbando? Eu vou lá, dou uma lição no porco, boto meu ponto de vista, pontuo o texto pro porco e eu não me jogo na lama com ele. Simples assim. Por quê? Ele é porco. E as atitudes dele porca falam muito mais sobre ele do que sobre mim. E eu não. Não sou porquinha, então vou lá e falo a minha opinião. Não sei se vocês estão me entendendo. Então eu acho assim, eu não concordo, eu concordo em parte com essa frase do Jan, lá que ele colocou lá no seu perfil, né? Existem situações que realmente não vale a pena você responder, nem vale a pena você responder, né?
Mas existe, a maioria das situações você pode responder, você pode se colocar, você deve se colocar, mas você não precisa se jogar na lama, né? Então, esse é o primeiro ponto aí que eu queria falar com vocês. E uma outra questão minha é que o Jan, ele é uma pessoa bastante, como é que eu posso dizer? Ele costuma fazer muito isso, né? Eu fico pensando assim, o que será que mudou? Que chave que virou na cabeça dele para ele colocar essa frase lá no perfil dele, sendo que é uma frase polêmica, né? Ele sabia que as pessoas iam ficar se perguntando, né? Por que ele gosta de polemizar? Eu fico pensando sobre isso, né? Por que o Jayaman gosta de se polemizar? Será que ele quis mandar uma indireta para alguém, né? Eu fico pensativa, né? Então, eu acho que, começando por aí, se você não deseja se misturar com os porcos, como você fala, não precisa nem citá-los, né? Para que citar? Para que colocar uma frase assim? Eu tenho meus pensamentos desse jeito, mas também não recrimino, né? Cada pessoa faz o que quiser, tá? Então me dizer, o que você acha dessa frase do German? Você acha que ele foi controverso, né? Uma pessoa que fala uma coisa, mas ele também já fez muito isso, né? Você concorda com essa frase, né? Não se misture com os porcos? Sim, você não precisa se jogar na lama com os porcos, mas você precisa defender, contestar, né, o seu ponto de vista, né? Então, tá aí, eu levanto aí essa. Deixa eu ver se eu falei tudo, gente, porque eu sou o ó para ler os pontos que eu coloco aqui, depois eu esqueço tudo, né? Então, eu coloquei assim no final, vou ler o meu resumo. Olha, no fim das contas, não é a polêmica que surge você, mas é a sua postura diante da polêmica, né? Então, a gente fica pensando, o Jean já levantou tantas polêmicas, né? Com o comportamento dele, com as coisas que ele fala, com aquilo que eu brinquei com a boca de sacola, né? Em vez de ficar quieto, fala muita besteira. E até por isso que ele saiu da Turquia, a vida dele é toda complicada lá na Turquia, porque fala demais, né? E não tem um equilíbrio na questão de um filtro, né? Na questão do que pode e do que não pode se falar. Então, eu coloquei aqui, né, que no final das contas não é a polêmica que surge você. Você pode polemizar, mas é a sua postura diante da polêmica, certo? Eu acho que aí é o que eu não entendo bem, eu não consigo entender quem é o Diamant por causa disso, né? Por conta disso. Porque ele fala uma coisa que, na verdade, ele já mostrou tantas vezes o contrário, né? Então, a nossa postura é que faz a diferença, né? Não é o fato de você defender o seu ponto de vista. Cada um mostra o que realmente é, com as suas atitudes, com a sua postura. Mas essa é a minha interpretação dos fatos, das coisas, tá? Eu vejo desse jeito. O fato dos porcos quererem confusão comigo não me faz porca se eu for lá falar as coisas. Vai depender de como eu vou falar, de como eu vou agir, né? E é isso. Esse é o meu pensamento aí diante dos fatos do Diamant, fazendo essa comparação com que como ele sempre foi, como ele sempre agiu, né? E colocar essa frase lá para mim, parece que é outra pessoa, não encaixa bem ali, né? É o que eu acho, é a minha opinião, né? Mas cada um faz o que quer, pensa o que quer. Esse é o meu pensamento, aqui é a minha opinião, né? E deixem de vocês aqui, e eu quero ver, tá? Um beijo, galera, fique com Deus, tchau, tchau.